Saudações pessoal, mais uma vez. Vamos aqui fazer um vídeo mais simples, mais conceitual, a respeito do que é a metrologia e o que deve fazer um metrologista. E até pergunto mais, como deve pensar o metrologista, né? Todo mundo sabe que a metrologia é a ciência que estuda os aspectos práticos e teóricos da medição. Metrologia é o estudo da medição, ou seja, fazer medição. Mas por que eu faço medição? Qual é o objetivo? São vários. Primeiro eu quero conhecer uma grandeza, estudar um objeto, estudar a propriedade do objeto para que ela me seja útil. Eu posso fazer comparação entre medições, entre procedimentos, definir quais parâmetros eu posso utilizar, daquele objeto, daquela amostra para poder ter um uso adequado dela, o uso dos alimentos, dos itens que eu compro, que são fiscalizados. Será que tem a quantidade de sódio que eu deveria ingerir? Será que tem a quantidade de açúcar que está dizendo no rótulo? Será que tem realmente o desempenho do motor do carro é aquele que está dizendo, é aquela potência que está sendo colocada ali? Será que o consumo esperado de combustível do automóvel é aquele? Então você faz medição para saber se você está consumindo as coisas da forma adequada, da forma que você espera, de acordo com o preço que você pagou por elas. É assim que funciona o mundo. E o que isso implica? Isso implica na proteção do consumidor, que eu estou cansado de falar, em todos os vídeos aqui eu falo da proteção, da segurança do consumidor. Consumidor, todos nós somos consumidores no mundo inteiro, do menor consumidor ao mais alto consumidor, da pessoa física à pessoa jurídica, todos estamos consumindo o tempo todo. E consumindo não é só produtos que a gente compra em lojas, em shopping, não. É consumo de tudo. Luz elétrica, água, gás, todos os bens, roupa, tudo que a gente utiliza, que a gente espera que tenha a qualidade que foi proclamada, a gente precisa avaliar. E quem avalia, quem faz o papel dessa avaliação, se as coisas estão indo conforme elas são esperadas, é globalmente a tecnologia industrial básica, mas principalmente a metrologia. Porque é a metrologia que faz a análise de risco que dá a base para a avaliação de conformidade de todas as coisas, dos resultados, das amostras, dos produtos, do que a gente consome. E como deve pensar o metrologista? O metrologista ele não deve pensar que ele tem que ficar medindo tamanho de parafuso, apenas isso, como a gente costuma ver na faculdade, na graduação. Não. O metrologista ele deve ser um gestor de riscos. O metrologista deve pensar em riscos o tempo todo. Todo momento, assim que ele sai de casa, dá um passo na rua, ele tem que pensar em risco. Essa é a vida do metrologista. Administrar riscos para que as pessoas possam consumir produtos com a qualidade esperada ou para o dado propósito de uso. Portanto, se você faz metrologia, você tem risco na sua mente, você sabe que aquele refrigerante que você está comprando não tem necessariamente 2 litros, se a água de 1,5 litro não tem necessariamente 1,5 litro naquele volume, se o saco de arroz de 5 quilos não tem necessariamente 5 quilos ali, pode ter 4,98, 5,02, e esse é o risco que nós precisamos controlar. E se naquele arroz tiver uma toxina? Também é o metrologista que pensa nisso. Quanto de toxina pode ter no arroz? Qual que é o limite de quantificação para aquela toxina? Eu devo tirar aquele arroz do mercado? Ele está adequado ao consumo? E na água? Qual bactéria e quantas daquela espécie deveriam ter naquela água? Nenhuma? Ou existe alguma tolerância? E isso também o metrologista pensa. É claro que eu estou citando várias áreas do conhecimento, mas o metrologista ele faz o meio de campo, ele faz a intermediação com todos os especialistas de todas as áreas. Por isso que o metrologista ele deve saber um pouco de todas as áreas. Porque ele deve conversar com biólogo, com químico, com físico, com engenheiro e todas as áreas do conhecimento que fazem medição. Será que aquele prédio tem um risco de cair devido ao concreto de má qualidade que foi utilizado? O que define a qualidade do concreto? Como analisar o risco? Como analisar o concreto? Qual o resultado esperado? Qual o limite de quantificação? Qual a análise de risco que eu vou fazer em torno daquele concreto? Qual a margem de segurança que eu vou dar para o consumidor e para o produtor daquele concreto? Para utilizar de forma adequada, para que não aconteça tragédia? Qual é a medição que eu preciso fazer no solo para detectar o nível de água, ou para quantificar a umidade naquele solo, para saber se uma barragem tem probabilidade significativa de ser rompida, de naturalmente se romper? Então é isso que o metrologista faz, ele cuida de riscos,
Ele usa a estatística, intermedia com os especialistas, os engenheiros ambientais, os engenheiros florestais, os engenheiros de alimento, para poder fazer o risco e dizer, olha, você tem tais condições de tomar uma providência para não deixar aquela barragem ser rompida. Você tem as condições para não deixar aquele alimento chegar no consumo do público, né? Você tem que cuidar dessa água. Essa água não está sendo bem tratada, porque o índice de bactéria foi muito alto. Então, tudo isso é metrologia. Não é só metal mecânica, não é só usar paquímetro, como muita gente pensa, né? A metrologia é muito, muito mais do que isso. Metrologia é um universo que, se você parar para pensar, ele não tem fim, porque todas as ações que você toma na vida, elas são carregadas de risco. Quais riscos você vai dar atenção? Isso é uma decisão sua juntamente com a da sociedade. Qual o risco que a sociedade quer dar atenção? Para a água que ela toma, para o alimento que ela come, para a roupa que ela veste, para os produtos que ela usa, né? E assim a gente organiza a prioridade do que deve ser olhado com mais atenção e menos atenção. Isso é metrologia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.